Então vamos lá, boa tarde a todos e todas. A Márcia já fez as boas-vindas em nome do programa CQH. Eu dou boas-vindas em nome do grupo de benchmark de indicadores de recursos humanos, né, gestão de pessoas, ou mais conhecido como NAGE Pessoas. Nós estamos iniciando a terceira webinar do grupo de indicadores, ainda temos uma programação ainda em novembro, com grande expectativa de que possamos retomar as nossas atividades no ano que vem presencialmente. Hoje o nosso tema é saúde mental, o trabalhador no centro dessa discussão. Temos aqui duas pessoas que têm um carinho especial pela expertise e pelo domínio sobre os temas, que aceitaram prontamente esse convite. E essa nossa tarde vai ser moderada pela Cristina Rossi, é uma técnica, uma enfermeira, que também vai ter a oportunidade de se apresentar, recentemente ingressante dentro do programa CQH, como avaliadora, e vai conduzir essa nossa tarde. Obrigado, Márcia, para toda a equipe, pela infraestrutura, e mais uma webinar. Eu posso garantir a vocês que essa webinar promete, porque aqui nos bastidores já tivemos uma discussão bastante aquecida, né, e bastante provocativa para o tema. Então, sejam muito bem-vindos e obrigado mais uma vez, Rosângela e Lélio, pelo pronto atendimento aí ao nosso convite. Cristina, é com você. Obrigada, Cida. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Obrigada, Márcia, obrigada a toda a equipe da CQH. Para mim é uma satisfação participar como moderadora deste evento, ainda mais num contexto que casa muito bem com o contexto atual, tão significativa para o mundo do trabalho e para o mundo do trabalho na área da saúde, ainda mais significativa essa discussão. Cuidar de quem cuida passa a ser essencial para as pessoas, para os profissionais e tanto para a instituição, que precisa também apresentar os resultados para os clientes, para os usuários. Bom, a Cida já me apresentou, eu sou da Secretaria, atuo na Secretaria de Estado da Saúde há um pouco mais de 20 anos, estou no Centro de Treinamento e Desenvolvimento, no grupo da Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria de Estado, e quero dar as boas-vindas para os nossos convidados, a Rosângela, o Lélio. Infelizmente, o senhor Ivair não pôde estar conosco hoje, teve uma intercorrência, então nós estaremos bem representados aqui pelos nossos dois convidados. Muito obrigada pela presença de todos. E antes a gente começar nosso webinar, eu quero explicar como vai funcionar a dinâmica dessa webinar. No primeiro momento, a gente vai ter então a palestra, da Rosângela e do Lélio, e no segundo momento a gente vai abrir para perguntas, para vocês ficarem à vontade de fazer as questões, de fazer as perguntas para eles. Okay? A gente vai ter um momento aqui de interação, então fiquem bem à vontade de ir já colocando as questões no chat, que aí vocês podem usar o chat, e depois podem também, se quiserem, usar o recurso da mão levantado para a gente poder fazer as inscrições e abrir a câmera, o microfone e fazer a pergunta diretamente para os nossos convidados, tá bom? Então, fiquem bem à vontade para participar, fazer as perguntas e a gente poder usar o tempo maior para essa interação que é muito rica para esse momento. Então, neste primeiro momento, eu vou apresentar a Rosângela. Seja muito bem-vinda. A Rosângela é fonoaudióloga, ela é especialista em gestão de serviços de saúde, ela é assessora técnica e referência responsável por toda a saúde mental no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Ela vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre a saúde mental e o ambiente do mundo do trabalho, o ambiente corporativo. Rosângela, obrigada, a palavra é sua. Bom, agradeço a todos, agradeço a Cida pelo convite, pela Márcia, pelo trabalho da Cris, que tem apoiado a gente. É uma honra também dividir esse espaço com o Lélio, e eu espero que, assim, que o papo da gente, de fato, consiga atingir a necessidade de vocês, e o mais gostoso de tudo, que é, no final, o bate-papo e a troca, né? Eu acho que essa parte de troca de experiência é onde a gente consegue trabalhar as coisas mais criativas, enfim. Eu sou fonoaudióloga, a vida toda eu trabalho com saúde mental, vim da rede, fui funcionária da atenção básica, dos serviços de saúde mental,
fui coordenadora de saúde mental da região da Vila Maria, depois da Zona Norte, depois do município de São Paulo, e desde 2012, esse ano faz 10 anos, que eu estou na coordenação de saúde mental aqui da Secretaria de Estado. E acho que a gente, nesse percurso, nesse trajeto, a gente aprende muito quando a gente olha para o espaço do nosso trabalho, para a forma com que as relações acontecem dentro do próprio espaço do trabalho, né? Então, eu coloquei uma apresentação que faz um pouco essa discussão, né? Que, na realidade, vai levantar, talvez, temas para a gente depois conseguir debater. Vou pedir para a Cris, se você puder apresentar, por favor. Pode passar. Bom, a Organização Mundial de Saúde ela já vem apontando, né, que temas relacionados, né, que depressão e ansiedade, eles ocupam um espaço já muito importante na sociedade e dentre as pessoas, né, entre os brasileiros. Então, 18 milhões aproximadamente de pessoas apresentam sintomas de ansiedade, mais 12 milhões com sintomas depressivos, e esses dados já são há um tempo atrás, de antes da própria pandemia. E a gente viu que com a pandemia essas situações se agravaram. Então, é urgente, né, que a gente discuta saúde mental. Saúde mental normalmente vem acompanhado de muito preconceito e muito estigma, né? Quando você fala em saúde mental, aquele pessoal que usa tarja preta, né? Então, já tem um espaço colocado à parte. Ou daquele jeito de que tratar como meio café com leite, tudo que a pessoa faz é desqualificada e é colocado num espaço de, ele é diferente, ele tem um transtorno, ou então entrar num posicionamento de excluir, e da própria pessoa, né? Como é que ela leva para dentro do espaço corporativo que ela tem uma demanda de saúde mental? Como é que eu vou falar para o meu chefe que eu estou com depressão, sendo que para a grande maioria da população, depressão é manha? Por que está deprimida? O cara tem tudo, tem emprego, tem filho, tem marido, está casado, por que está reclamando? Né? É como se fosse uma questão só da condição dele social e não a depressão. Então, a questão dos transtornos de ansiedade, de depressão, dos transtornos mentais leves, eles são muito pouco qualificados como queixas de fato. E quando a pessoa... Eu lembro, isso era muito comum antigamente, quando a gente falava das síndromes epiléticas, lembra? Uma criança tinha crise epilética, normalmente o médico falava, olha, mas você não conta para ninguém, viu? Não fala para os familiares, não conta na escola, para a mãe dos amiguinhos, porque senão ninguém vai querer receber teu filho na festinha ou na escola. Então, fazendo esse paralelo, mas hoje é a mesma coisa, né? Dizer que está com depressão ou ter uma crise de ansiedade, né, um toque ou alguma demanda de saúde mental, coloca a pessoa num espaço de exclusão que normalmente não melhora a condição dela, né, agrava a condição de saúde daquela pessoa. Pode passar. E se a gente olhar para a pressão do trabalho, né, assim, aqui é tudo profissional de saúde, né? O que foi para a gente esse período da pandemia, pessoal? O que foi? Não é? A gente estava em casa uma partinha do tempo, a maior parte do tempo a gente estava no trabalho, né? Com desafios de não saber direito o que está acontecendo, não saber para onde a gente ia, né? Sofrendo pelo isolamento e, ao mesmo tempo, com medo do que era presencial. Né? Isso, se a gente olhar para a sociedade de uma forma geral, né?
esse sofrimento decorrente dessa crise humanitária foi um sofrimento muito grande. A gente fala dos enlutados de verdade, mas todos nós enlutamos pelos outros, enlutamos pela sociedade, pelos conhecidos dos nossos conhecidos, pelo aquilo que a gente via na televisão, pelo sofrimento que a gente via a humanidade passando, pelo medo do que seria a humanidade depois disso, né? Eu acho que no imaginário das pessoas, a pandemia, ela trouxe realmente uma discussão muito importante do meu papel na vida, quem eu sou, para onde eu vou, né? O que eu estou fazendo com a minha vida, sendo que minha vida estava, de repente, em risco, né? Quando a gente sai daquele espaço de conhecimento, aquele espaço da gente de tranquilidade, sabe? Eu acordo, tomo meu café, eu vou no meu mercado, na minha padaria, pego meu carro, vou para o meu trabalho, eu pego meu metrô, vou para o meu trabalho, eu volto, eu estou dentro daquela rotina que me dá sossego e segurança. De repente, a gente estava numa situação que a gente não sabia. Acho que tem um áudio aberto, né? Eu vou pedir para quem está com áudio, por favor. Então, Ok. quando a gente sai desse espaço de rotina e tem a vida ameaçada de alguma forma, né? A gente começa a refletir. E acho que no nosso país tudo isso ainda é agravado pelas desigualdades, né? Fazer isolamento na casa da gente é uma coisa, né? Com teto, com segurança, é uma coisa. Fazer isolamento num espaço de comunidade, que às vezes um único espaço é dividido por 10 pessoas, com pouca condição de higiene. Vamos usar álcool gel, como é que compra? Né? Vamos lavar a mão com água e sabão. Será que às vezes tem sabão? Muitas vezes não tem nem água, a gente sabe como é. Né? Então, eu acho que a própria condição de vulnerabilidade, né? O isolamento colocou muitas crianças em risco, muitas mulheres em risco. A gente viu aumentar tremendamente a violência doméstica. Então, se você tem uma criança que poderia estar sendo monitorada, a sua condição de integridade física pela escola, se ela passa 3, 4 meses fora da escola, né? Como é que você garante a questão da integridade e a não violência? Uma mulher que também sofre de violência doméstica, o que é estar isolada dentro de casa, muitas vezes, com seu agressor? Né? A questão da própria polarização política que a gente vive hoje, onde as pessoas mostram uma intolerância, né? Vamos lacrar, então, né? Ou pensa como eu penso, ou então você não pensa, porque só eu penso. É uma coisa muito louca, e que isso vai afetando a sociedade. Hoje a gente vê pessoas manifestando posições que, em condições normais de temperatura e pressão nunca falariam aqui. Né? A gente vê manifestação racista, a gente vê manifestação misógina, a gente vê manifestação raivosa, intolerante, de pessoas que a gente nunca imaginaria. Né? E a violência de uma forma geral. Né? Todo esse processo também gerou muita violência e escancarou, né, toda a fragilidade social que o nosso país tem. Né? Você lidar com situação de crise em meio confortável e protegido é uma coisa. Você lidar com situação de crise num país tão desigual é outra. E com isso também a gente tem uma interferência muito direta na saúde mental da gente. Né? Como que a gente lida com tudo isso? Né? Como que a gente mantém a nossa saúde mental mediante a tantas situações desafiadoras que a gente está vendo? Pode passar, Cris, obrigada. Eu só coloquei esse slide para você. Logo no início da pandemia, já se apontava, até pela própria experiência e vivência das situações de crise humanitária ou catástrofes,
que as demandas de saúde mental, elas iniciam praticamente junto com a situação da pandemia, só que elas perduram ao longo do tempo. Então, se vocês olharem a quarta, né, que eles chamavam de quarta onda, que a linha vermelha, a tendência é se manter, as demandas de saúde mental se manterem ao longo do tempo. E isso, gente, é importante a gente olhar, porque às vezes você fala assim, bom, acabou a pandemia, acabou, daqui para frente vida que segue, e não vai ser assim. A gente vai ter que lidar com essas demandas ainda por um tempo, né? Ou por todo o tempo, mas eu acho que isso vai ter que entrar dentro das nossas agendas, né? Como que a gente vai olhar para os nossos colaboradores? Porque se a gente está aqui trabalhando com o pessoal que cuida da equipe que está, né, que está lá atuando com a gente na colaboração, se a gente não tiver esse olhar, né, a gente também não vai ter as entregas, a gente também não vai ter os compromissos e as coisas que fazem com que o nosso serviço, de fato, tenha os resultados esperados, né? Então, eu acho que isso também é uma mudança de paradigma no mundo do trabalho, na medida em que a gente estava caminhando por um olhar corporativo de simplesmente, olha, você está aqui dentro, você é para o trabalho, você não existe enquanto pessoa, como se a gente conseguisse deixar o nosso mundo do lado de fora do trabalho, como se a gente não conseguisse cindir a gente mesmo de tal forma que naquele espaço você não olhasse para suas vulnerabilidades, para o seu sofrimento, para suas, né, para nada, para todas as suas dificuldades e tivesse um imaginário de tem que estar naquela condição. Agora, para as pessoas estarem desse jeito, do que elas abriram mão? Né? E acho que a pandemia, de alguma forma, trouxe essa reflexão. Para eu entregar isso que eles querem, um robô lá no serviço, eu vou ter que abrir mão de quê? Eu vou ter que abrir mão da minha família, eu vou ter que abrir mão de quem eu sou, de que eu vou ter que abrir mão? Então, eu acho que isso motiva a gente a refletir, né? E acho que não dá para dizer que é bacana, mas eu acho que o interessante disso é que todo mundo vivenciou isso um pouquinho. O mega patrão e todos os funcionários. Então, todo mundo viveu um pouco disso, né? E acho que isso traz empatia, porque isso chega perto, né? Então, eu coloquei aqui uma informação, né? Os dados colhidos pela Organização Mundial de Saúde mostram que 93% dos países tiveram o atendimento dos serviços de saúde mental reduzidos ou interrompidos. A gente viu isso também em São Paulo, no estado de São Paulo. Não que houvesse um movimento para a interrupção, mas é bem característico. Precisamos de uma enfermaria. Opa, qual que fecha? Fecha de saúde mental. Então, no espaço onde você mais precisa de acolhimento de saúde mental, você fecha. O Ministério da Saúde vai dar dinheiro para cuidar da saúde mental. Ao invés de dar para os CAPs, que é quem está ali perto da população, ou desenvolver uma estratégia para atenção básica, acolher essa demanda, dá para o hospital. Ninguém interna por medo de Covid. As pessoas internam por Covid. O medo da Covid, o sofrimento, ele é tratado lá na ponta. Então, eu acho que mostra o quanto a gente estava despreparado para realmente olhar para tudo isso, né? Agora, isso sempre é um aprendizado. Então, como que a gente se organiza daqui para frente? Né? Como que a gente vai lidar com isso daqui para frente? Pode passar. Então, a gente fala muito em saúde mental no pós-pandemia, atualmente, né? Principalmente no mundo do trabalho, mas a gente sabe que isso já estava ocupando as agendas dos gestores. Né? Eu acho que as demandas de saúde mental, eu lembro que nos últimos anos a gente vem sendo acionado para fazer discussão, por exemplo, de muitas tentativas de suicídio de colaboradores, de muitos afastamentos por uso de substância ou por depressão. Então, assim, as demandas de saúde mental estão aí, já estavam aí. Né? E para os trabalhadores já eram causa de afastamento do trabalho. Né? A gente vê muitos afastamentos por saúde mental junto aos professores,
que é lidar com uma classe superlotada, né? Numa situação, muitas vezes, de violência, de estresse. A gente vê muitos profissionais de saúde com uso de substância, né? É bem comum, né? Tem pesquisas que dizem que a segunda categoria que mais comete suicídio são os profissionais de saúde, são os médicos. Então, eu acho que assim, esses dados já mostram que essas demandas estavam na roda, mas muitas vezes a gente não estava preparado, talvez, para fazer essa discussão, né? Então, eu acho que esse espaço é muito bacana, porque a gente está trazendo essa demanda para a roda, né? Agora ela está no olhar da gente, né? Vamos passar. Obrigada, Cris, pode passar. E a crise, ela traz sofrimentos de diferentes perspectivas. O próprio isolamento social, né? Teve pessoas sozinhas que ficaram fechadas em casa durante 15, 20, 30, 40, 100 dias, né? Muitas vezes, principalmente os idosos, né, que corriam um risco maior com a pandemia. Eu brinco, né, que eu tinha um neto que era desse tamanho, e hoje eu tenho um neto que é desse tamanho. E nessa passagem desse tamanho para esse tamanho, eu não vi. A gente estava isolado. Eu lembro que quando eu vi o meu neto, depois de tanto tempo, é lógico que a gente se vê pela internet, se via assim, mas quando eu vi, eu falei, meu Deus, é outro menino, né? E isso eu tenho certeza que aconteceu com a maioria das pessoas que estão aqui ouvindo a gente, né? Então, o luto da vida que tinha, o luto de verdade das perdas, né? O medo de ficar doente, o medo da morte, o medo de levar a doença para casa, principalmente a gente que trabalha na saúde, que tinha que trabalhar todo dia, muitas vezes com um familiar de mais idade, fala, meu Deus, né? E se eu levo o vírus para casa? E a gente sabe que muitos colaboradores nossos levaram, né? E se levaram e houve óbito na família, o quanto isso vem carregado de culpa, né? E essas coisas são muito difíceis da gente lidar, porque não é uma culpa que você fala racionalmente, mas você não tem culpa. Mas como é que está aquilo no coração? Né? O quanto as pessoas estão conseguindo manifestar tudo isso? Perda de emprego, né? Na área da saúde, tiveram muitas contratações, mas a gente sabe que na economia, de uma forma geral, as famílias perderam muito poder aquisitivo. Muitas vezes, o que uma família com um profissional de saúde, aquele profissional de saúde foi o único que se manteve empregado do núcleo familiar inteiro, e isso muda muito a vida das pessoas, né? E lidar com a morte do outro de uma forma muito constante, né? Tudo isso afeta a nossa saúde mental de uma forma muito importante, e que a gente vai ter que olhar para isso tudo. Pode passar? E quando a gente fala dos profissionais, os nossos colaboradores, o desafio é dobrado, porque eles não podem sair daquela linha de frente, porque é deles que a gente depende para o cuidado da população, e eles estão precisando de cuidado. A gente abriu várias frentes de apoio na época da parte mais forte da pandemia, e era muito, muito doido, porque quando a gente, às vezes, conversar com as equipes, elas pediam muito essa ajuda. Não, a gente precisa de apoio. Mas no dia a dia a coisa era tão pesada que eles não conseguiam participar de nada que se era ofertado. E muitas vezes eles diziam para a gente o seguinte, assim, olha, eu saio tão arrasado que eu não tenho nem vontade de contar ou de conversar a respeito de tudo aquilo que eu vivenciei hoje. Só que a gente sabe que aquilo que ficou guardado, ficou lá. E uma hora vai aparecer no contexto de vida daquela pessoa, né? Então, é bem provável que nos próximos anos a gente enfrente um pouco isso com os nossos colaboradores, né? Então, é fundamental que a gente promova redes de apoios com segurança, né? Quais são as alternativas, onde a gente encaminha, onde a gente consegue ter espaço
espaços para esse olhar e para esse cuidado, dentro do espaço do trabalho, quais são os profissionais, os técnicos que podem ser uma referência para a gente organizar esse apoio para os colaboradores, né? Ter um olhar para o contexto local, porque a gente sabe que cada uma dessas instituições ela está num contexto diferente regional, né? Tem hospitais que estão mais próximos de regiões mais rurais, que tem uma outra característica, tem hospitais que estão em regiões muito densas urbanamente e que terão outras necessidades. Então, quais são os contextos que a gente pode articular no nosso território para esse apoio, né? Ações, eu acho que programas e projetos de qualidade de vida são fundamentais, sabe? Você poder utilizar as práticas integrativas em espaços dentro da tua instituição, sabe? Qualquer condição que você gere está um pouco fora e acolhido, né? As estratégias de humanização também são muito importantes. Então, esse apoio, essas estruturas institucionais que a gente pode criar, e foram várias que já foram criadas ao longo desse período, né? A gente trabalhou com vários hospitais, e muitos deles relatam muitas experiências. Então, criar fóruns para compartilhar essas experiências também é uma alternativa bacana. Pode passar? Então, é o que falei, escuta e acolhimento, né? Ter espaço e disponibilidade de escutar, falar sobre saúde mental, que também ajuda a diminuir o preconceito e amplia as possibilidades de ações de promoção de saúde mental, né? Entender que todos nós somos humanos e todos nós sofremos, né? Compartilhar, atuando na promoção e criando ambientes mais saudáveis, comunicativos, menos competitivos, né? Isso é fundamental. A competição, quando muitas vezes ela se apresenta desigual ou predatória dentro do espaço do trabalho, ela é muito prejudicial para a saúde mental das pessoas. É muito bacana quando a gente consegue atuar com os nossos colaboradores entendendo as potencialidades e não as debilidades, né? O que ele pode fazer de bom e não o que ele não consegue fazer. A convivência, né? E o papel do gestor, né? O papel de cada um como gestor, como funcionário e como cidadão. Porque todos nós estamos nesses três papéis. A gente é gestor, a gente é cidadão e a gente é trabalhador da saúde. Né? Pode passar? E para isso a gente precisa inovar. O mundo mudou, né? A gente precisa olhar para o futuro, precisa construir processos de trabalho que busquem resultados e que respeitem os indivíduos. Né? Como buscar resultado e respeitar o indivíduo? Os serviços necessitam avançar nesse olhar para possibilidades de valorizar as pessoas, né, nas suas condições, né, investir em estratégias inovadoras, em novos desafios. Esses desafios, eles vão... Toda vez que a gente vive uma situação de nó e de dificuldade, a gente cresce. Né? Até para a gente poder sair da dificuldade, a gente vai precisar inovar e crescer. Então, eu acho que é importante a gente, enquanto gestor, olhar isso tudo, todo esse desafio da gente como uma grande oportunidade para melhorar, né? Para fazer o nosso espaço do trabalho melhor. Valorizar o indivíduo, né? No coletivo do trabalho. Nós somos inteiros, nós não trabalhamos pela metade. A gente não é um robozinho que deixa a emoção do lado de fora, fica 9 horas lá dentro, 2 horas com a família, e a emoção fica 9 horas do lado de fora. Né? A maior parte do nosso dia é no espaço do trabalho. Né? Então, é ali que a gente se relaciona. Pode passar? Eu vou só apresentar para vocês assim, bem rapidinho, do projeto que a gente fez na secretaria, que acho que foi um projeto bem bacana.
Hoje a gente está discutindo como que a gente vai fazer a continuidade dele, né? Porque a nossa parceria termina no final desse ano e a gente entende que seria importante a gente continuar nesse trabalho, mas aí eu acho que a gente apresenta um pouquinho do que a gente vivenciou com isso até agora. Quando iniciou a pandemia, nós fomos chamados, né, para discutir a questão da saúde mental, porque tinha duas coisas que estavam na mídia: a pandemia e a saúde mental das pessoas que estavam isoladas. Se ligava a televisão, a gente só via isso. E estava todo mundo preocupado. Então, foi uma iniciativa bem bacana. Esses setores que estão aí na tela para vocês, a Secretaria de Estado, que coordena o programa, Secretaria de Governo, de Desenvolvimento Econômico, de Comunicação, Fundo Social, SEBRAE, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o Instituto de Psicologia da USP, a Univesp, a Prodesp, Vanzolini, o COSENS, todos esses grupos se reuniram pensando em que estratégia a gente poderia usar para acolher os profissionais e a população de uma forma geral, né, ofertando um espaço não de terapia, mas de escuta e de acolhimento para o sofrimento que as pessoas estavam vivenciando naquele momento. Além de exercitar o uso dessas tecnologias que a gente estava aprendendo a usar na época. Imagina que a gente fazia com facilidade essas reuniões de Zoom, né? No início da pandemia, aquilo era 3 dias para entrar, acabava a reunião, você não tinha entrado ainda. Né? Se a gente que era mais velhinho, aí era... Hoje a gente faz isso assim, né? Mas tudo isso estava começando, e você vê como mudou o mundo nesses 2 anos. Pode passar? Nós criamos, né, desenvolvemos, junto com esse grupo, o programa Autoestima. No programa não houve repasse ou transferência de recurso financeiro. Todos os setores ofertaram o seu trabalho gentilmente, né? Então, os professores da USP, a equipe técnica do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, todo mundo, foi montado um grupo de trabalho para desenvolver a plataforma. Foi uma plataforma desenvolvida do zero em 3 meses. Né? A ideia era ofertar qualidade no cuidado, porque logo que começou a pandemia, nós nos reunimos com todas as regionais para tentar apoiar a saúde mental dos territórios, e o que a gente ouvia a demanda está diferente, a gente tem uma demanda de medo, de luto, que a gente precisa de estar qualificado para atender, os próprios profissionais estavam inseguros nesse cuidado. Então, a gente pensou um espaço que a gente pudesse qualificar a rede nas necessidades que a rede estava apontando e, ao mesmo tempo, ofertar acolhimento. Então, era informação de qualidade, qualificação para os profissionais dos municípios, dos CAPs, das UBSs, e aí não foi uma coisa direcionada para a equipe de Estado, para a equipe de saúde, está lá, é um espaço de formação. E um espaço de escuta e acolhimento, né? Já dizia o diretor geral da OMS, que uma boa saúde mental é absolutamente fundamental para a saúde geral e o bem-estar. Pode passar. Aquela máscarazinha em cima é a cara do programa, se vocês entrarem, é autoestima.sp.gov.br. É como que vocês enxergam a plataforma assim que entra. Então, aqui só para mostrar para vocês, a gente tem a parte de formação, né? São desenvolvidos cursos de extensão universitária nos temas pertinentes às questões de saúde mental que foram mais emergentes na pandemia. Uma parte de autogestão do conhecimento, onde a gente desenvolve webinars ou videoconferência com profissionais das diferentes áreas, né, que são expertises em determinadas demandas e profissionais da rede, que falam também sobre demandas que são específicas para a saúde mental. E um espaço de agendamento e acolhimento online, onde a população pode acessar, agendar com o profissional. Então, a nossa estratégia foi os cursos eram oferecidos para a própria rede, para os profissionais do SUS,
E dentro da formação, eles tinham um espaço de experiência, era uma formação para o atendimento online com um espaço de vivência e de exercício de atendimento online. Então, nesse espaço de exercício, eles abrem horários dentro da plataforma para acolher a população. Né? Então, era informação de qualidade, fortalecimento da rede, atenção psicossocial com tecnologias e inovação, acolhimento para a população e para os profissionais de saúde também. Até outubro, a gente teve, do ano passado, a gente teve mais de hoje já está beirando 65 mil acessos, mas a gente tinha 57 mil acessos constantes dentro da plataforma. Pode passar. E quem são as pessoas que acessaram, né, da população que vieram buscar esse atendimento online, né? Foram pessoas mais jovens, né, entre 21, vocês podem ver, entre 21, 30 e 40 anos, é a grande concentração da população que procurou. Então, pessoas que estão ingressando ou estão iniciando sua vida, sua carreira profissional, a maioria eram pessoas brancas, solteiras, com um ensino fundamental completo ou universitário completo. Então, é uma população que, de alguma forma, não frequentavam os serviços de saúde mental, né? Mas que fizeram um acesso importante e deixaram para a gente também um desafio, né? Como que a gente acessa essa população? Como que a gente, com essas tecnologias, também consegue acessar a população mais vulnerável que não conseguiu acessar, né? Então, a gente pensou que a qualificação também favoreceria que as pessoas que usam o serviço de forma mais contínua tivessem uma qualidade melhor no atendimento. Então, de alguma forma, a plataforma beneficiaria a essas pessoas também. Mas eu acho que são desafios que a gente viu e que vai ter que rever. Pode passar? Eu estou terminando, tá bom? Dentro da pesquisa, né, do acesso das pessoas, a gente fez algumas questões relacionadas à pandemia. Você acredita que sua procura tem ligação com os impactos, né, tem a ver com a pandemia? A maioria, olha, 25%, 33% está parcialmente ou tem alguma ligação. Então, isso também mostra como a população já estava sofrendo, né? Já precisava desse acesso. É lógico que a pandemia agravou tudo isso, né? Você sente que a pandemia afetou a sua vida? 65% diz que afetou muito a vida. Isso é um dado muito importante, se você olhar, né? 65% das pessoas que acessaram disseram que a pandemia afetou de uma forma muito significativa a vida. E se você já utilizou algum serviço de saúde mental, já procurou algum serviço de saúde mental, 80% diz que sim. Então, olha como essa demanda para a população também é uma demanda importante, né? E isso tem muitos profissionais de saúde que buscaram a plataforma para apoio psicossocial. Pode passar. Dentre as queixas, né, foi muito comum a gente encontrar que a pessoa está se sentindo desmotivada, que ela está se sentindo deprimida, que ela está sentindo dificuldade de se concentrar e de realizar as atividades, né? Essas foram as demandas mais comuns, que está muito ansioso, que está muito nervoso. E um resultado que a gente entendeu muito importante, né? Porque as pessoas, é que nem quando a gente fala que vai parar de fumar. A pessoa fala, vou parar de fumar, ela tenta 500 vezes. Um dia ela consegue, mas ela vai tentando e volta, tentando e volta. Né? A busca por saúde mental, ela também é assim, eu vou me tratar, não vou, começo, largo, vou, tento, procuro, desisto. 56% das pessoas que entraram só fizeram o cadastro e na hora não agendaram. Andaram pela plataforma, viram os conteúdos, mas não agendaram. Porém, 43% agendou uma consulta. A desistência foi apenas de 25% do pessoal que agendou. E 56% concluiu o processo de acolhimento, que nós levamos mais ou menos de
de 4, 5 sessões, às vezes até um pouquinho mais, quando a situação era mais complexa e necessitava um pouco mais de apoio. Pode passar? É isso. A gente apresentou rapidamente, acho que eu fico aberta aí para a gente discutir, né? E agradeço a paciência de vocês comigo, me escutando esses minutinhos. Obrigada. Excelente, Rosângela, obrigada, a gente que agradece, excelente explanação. Acho que você aponta questões importantes para a gente trazer realmente essa discussão para a organização, para as instituições, né, principalmente na área da saúde, e você aponta para a necessidade de pensar em ações que atendam essa demanda. Né? A gente sabe que as questões de saúde mental, de qualidade de vida no trabalho, para a melhoria da qualidade de vida no trabalho, faz parte já das políticas de gestão de pessoas, né, das instituições de saúde. Então, a gente vê a necessidade do olhar tanto da organização acolher essa demanda, de organizar o serviço, tanto o espaço, até do espaço físico, né, o ambiente das relações, de como é que faz esse diagnóstico, e também o olhar, você trouxe muito bem, o olhar do todo, né, da integralidade da pessoa, né, no olhar biopsicossocial, a pessoa traz tudo isso para o mundo do trabalho. Então, muito obrigada pela explanação, e eu vou agora convidar o nosso segundo palestrante, o senhor Lélio Tóquio. Bem-vindo, prazer estar com o senhor. Vou apresentar, é formado em administração de empresa, com MBA em gestão executiva e direção de RH pela FEA, pela USP, pela FGV, também MBA executivo pela AMA-Quen e carreira profissional desenvolvida em recursos humanos pelo Grupo Abril, no Grupo Compaz, enfim, entre outras. É proprietário da T3 Assessoria, consultoria, especializada em projetos de RH, onde desenvolveu projetos para empresas de diversos segmentos, da área econômica e diferentes portes, e atualmente ele ocupa a função de diretor de gestão de pessoas na Rede Santa Catarina, instituição filantrópica na área da saúde, educação e assistência social. Sr. Lélio, ele vai conversar com a gente hoje, então, sobre contar o relato de experiência deste lugar, né, da Rede Hospitalar Santa Catarina, e vai contar um pouquinho como que é isso, como que é feito isso lá, como que é feita essa discussão na sua experiência. A Cida, só um aviso para todos, vão colocando as questões, depois a gente vai abrir para todos participarem, e a Cida já compartilhou conosco aqui a ação que a Rosângela acabou de apresentar para a gente. Fiquem à vontade aí para acessar e para fazer as perguntas. Sr. Lélio, a palavra é com o senhor. Obrigado, viu, Cristina? Eu quero agradecer você, a Cida, né, pelo convite, a Márcia, enfim, a Cristina, todo mundo do apoio aí, né, por essa oportunidade. Eu já passei faz tempo dos 15 anos, então pode tirar o senhor aí, tá? Pode me chamar de você, por favor, tá bom? Vamos em frente, então. Eu concordo aí, antes de colocar a minha apresentação, eu concordo bastante com a Rosângela. Eu acho que a gente está num momento assim bastante diferente, né? Bastante difícil, e a gente precisa dar muita atenção mesmo para essas pessoas. A minha carreira, ela vem toda na área de gestão de pessoas, e eu sempre trabalhei a maior parte da minha vida em empresas de serviço. E serviço no Brasil ainda é uma função bastante difícil, né? É uma função ainda que não é tão valorizada, é uma função, eu costumo brincar, eu falo assim, um pouco escravagista ainda, né? Todo mundo exige bons serviços e trata mal, paga mal, né? Falando a verdade, é assim mesmo que funciona, né? E aí, quando eu cheguei aqui na Rede Santa Catarina, de repente eu falei, meu Deus do céu, que é fazer serviço em saúde, né? Porque a gente fala muito de evento adverso, essas coisas todas, né? Que a gente tem que cuidar da vida das pessoas. E de repente eu falei, ninguém vem para o hospital passar férias, né? Ninguém vem aqui comprar passagem aérea, ninguém vem aqui cortar cabelo, né? É assim, a gente vem porque está doente, tem dor, né? Está precisando de ajuda.
E não é só o paciente, né? É o paciente, é o familiar que está emocionalmente abalado. E nós temos uma cultura também bastante acolhedora, né? Nós somos humanos. Então, eu vi que os nossos profissionais, eles trabalham muito com o coração também, né? Se envolve muito com a dor do outro, com o sofrimento do outro, né? E pegando um pouco também disso que a Rosângela falou, nós somos, toda empresa é cópia da sociedade, né? Não é diferente. A população é a mesma, né? Então ninguém vem para cá e deixa seus problemas em casa, o problema com o marido, com o filho, com a mãe, com o cachorro, é tudo igual, né? Ninguém traz na bolsa, vem junto, né? E aí eu falo assim, puxa, como é que a gente lida com tudo isso, né? Como é que essas pessoas, com todos esses problemas, conseguem lidar com o que está doente e precisando de ajuda também, né? Então, nós fizemos uma estruturação de serviço e de cuidado e eu vou mostrar um pouco para vocês como que a gente vem trabalhando, né? E não está totalmente finalizado ainda o nosso trabalho. Começamos há 3 anos, exatamente há 3 anos. Aí veio a pandemia, que acelerou bastante essa preocupação, né? Essa ocupação melhor, né? Nossa, nessa área. E ainda continuamos, né? Implantando, né? Até pela nossa complexidade que eu vou mostrar um pouco aqui para vocês, tá? Coloca, por gentileza, Cristina. Vamos lá, pode virar, Cristina. Rapidamente, só para vocês entenderem, a rede Santa Catarina, como a gente chama hoje, ela é uma rede que ela está há 120 anos no Brasil. Hoje a gente tem 10.800 colaboradores e a gente tem 9 hospitais, sendo 7 hospitais filantrópicos. Esses hospitais filantrópicos atendem SUS o tempo todo. Alguns a gente atende mais de 85%, então tem uma população bastante carente, né, que precisa mesmo do nosso cuidado. E 2 não são, né? São Paulo e Rio não são filantrópicos, os demais são. A gente tem 4 colégios de ensino básico aí nesses estados todos, um colégio técnico, 2 creches, uma obra social, um lar de acolhimento de idosos, né? E uma UES, que a gente cuida do CRI, o Centro de Referência do Idoso da Zona Norte, né? Aqui na região. Então, a gente tem um serviço bastante diversificado, mas todo ele é feito em cima da nossa missão, né? A nossa missão é acolher e cuidar, acolher. A Rosângela falou muito isso aí, né? No tempo dela, acolhimento e cuidado do ser humano durante todo o ciclo da vida. E a gente faz esse acolhimento e cuidado sempre preservando, né, e tomando sempre como referência os nossos valores, que é a preservação da vida sobre todas as coisas, né? Isso vem das irmãs, esses valores, elas existem, né? A congregação das irmãs existe há mais de 450 anos no mundo, né? Elas vieram para cá em 1890, ainda pelo Dom Pedro. Então, hoje nós temos um hospital que foi o primeiro do país em Petrópolis, a primeira escola do país é nossa também, que foi feita por Dom Pedro, e a gente cuida até hoje. Então, a gente tem também humanização, né, dignidade, transparência e sustentabilidade. E aí, pensando nisso, quando eu comecei a fazer toda essa análise e comecei a olhar, né, essa dificuldade, né, de serviço, essa complexidade, aliás, e a nossa missão, eu falei, nós então vamos então acolher e cuidar dos nossos colaboradores, né? Não tem como você prestar serviço de acolhimento e cuidado se você também não acolhe e cuida de quem cuida do outro, né? Então esse foi o nosso caminho aí que a gente fez todo o nosso desenho de gestão de pessoas. E com isso, pode virar, Cris, por favor. A gente fez a nossa área, criamos uma área de
saúde e qualidade de vida, que lá na frente eu vou mostrar para vocês a composição. E a gente, então, falou, nós vamos trabalhar com o cuidado centrado na pessoa do trabalhador, seja na saúde física, na saúde mental, espiritual e financeira, né? A gente fala muito aqui também de saúde espiritual, porque as irmãs passaram, né, a administração para nós que somos leigos, e nós não podemos perder o carisma das irmãs, né? E quando a gente fala de saúde espiritual, está muito relacionado à compaixão, à humanização, né, a você perceber a dor do outro, fazer o acolhimento, né, é olhar o indivíduo de maneira inteira, ele como um todo, né? Não só na parte física, né? Então ele não é um trabalhador, ele é um ser humano que presta serviço para outro ser humano, né? Então, para mim, um pouco do que eu falei, nós somos uma amostra da sociedade, né? Com todas as suas dores, os seus dilemas, né? A gente tem, sim, um reflexo bastante grande na população que a gente percebeu hoje, porque as pessoas passaram, sim, por muita dificuldade, muitas pessoas moram ainda em comunidades, né, com pouco recurso. A gente tem percebido durante esse período, e como a Rosângela citou, o isolamento trouxe outros problemas que não apareciam e que começaram a aparecer, né, como violência doméstica, né, surgiu bastante casos, a gente teve problema de alcoolismo, né, problema de filhos que caminharam para droga, coisa nesse sentido. Enfim, problemas que a gente não tinha ideia, né, que as pessoas tinham com elas, trouxeram. E quando o colaborador vem para o trabalho, ele vem com depressão, ele vem com um monte de coisa, e ele vem mesmo preocupado mesmo, principalmente até porque nós temos, eu acredito que as áreas de saúde elas têm uma certa semelhança, em torno de 78, 82% de mulheres trabalhando, né? E as mulheres elas trazem no coração essa parte maior do que os homens, né? Dos problemas dos filhos, dos problemas da família, né? Então vem muito disso, né? De angústia, de problema, de dificuldade, coisa assim, né? E aí eu falo assim, se a gente quer resultado para a nossa organização, se a gente quer fazer um bom atendimento com humanização, com dignidade, com cuidado, a gente tem que acolher e cuidar o trabalhador nosso como pessoa, como a Rosângela colocou, é o ser humano inteiro, né? De maneira integral, né? E a gente precisa ajudá-lo a tratar os problemas e não somente os sintomas. Foi com esse desenho que a gente montou a área, né? A gente fala, vamos tratar os sintomas, mas como que a gente também ajuda a tratar os seus problemas, né? E um pouco dessa linha também nossa, porque quando nós temos pessoas na parte de filantropia, internada, é interessante isso, nós temos em algumas localidades pessoas assim muito carentes que procuram as nossas casas. Eu chamo casa porque as irmãs falam casas, né? São casas, elas falam são casas, não são unidades, são casas. Casa dá um sentido de acolhimento, de carinho, de família, de cuidado, né? Uma coisa espiritualizada assim, né? E aí tem pacientes que não querem ir embora, né? Ele fala, eu quero ficar aqui. Mas o senhor quer ficar aqui por quê? Porque em casa eu não tenho comida, eu não tenho remédio, né? Eu não tenho como ir para minha casa, eu não tenho roupa. É nesse sentido. Então, o que a gente faz? A gente cuida dessa pessoa de maneira ampla. Então, nós temos pessoas dentro das nossas casas que ajudam. Serviço social que procura reintegrá-lo na sociedade. Nós fornecemos cesta básica. Nós levamos ele para casa. Nós buscamos ele de volta para fazer consulta, para ver se ele melhorou. Nós damos remédio, né? Esse é o carinho que das irmãs.
Então, nós tratamos as pessoas, não somente o sintoma, mas a gente ajuda a ele se reposicionar, a ele se recolocar, né, a se sentir melhor. Logicamente, a gente não consegue resolver todos os problemas, mas a gente faz o máximo que a gente pode, né? Então, eu falo, vamos também usar isso para os nossos colaboradores, né? É assim que a gente trabalha, fazer para os nossos o que nós fazemos para quem chega para nós, né? E aí, a gente tem que tratar os problemas que os afetam e que são também de nossa responsabilidade, né? A Rosângela fez uma lista de problemas lá e tem pontos interessantes que eu falei, tem lógica. A gente tem problemas, às vezes, de ambiente, a gente tem problema de liderança, né? Muito problema de liderança. Eu acabei recentemente, eu estou fazendo um trabalho bastante intenso de análise de turnover e de absenteísmo, né? Porque isso custa muito caro para as empresas, muito caro, né? E a gente não dá, às vezes, tanta importância para isso. Mas por que que as pessoas vão embora, né? E a maioria das pessoas, elas não saem pelo salário, elas saem pelo acolhimento que elas têm na organização, pela falta de acolhimento, elas saem pela falta de um acolhimento do líder, né? É um líder que não cuida dela como deveria cuidar, né? Então eu estou trazendo esse exemplo porque quando vocês vão ver como a gente trabalha e quando a gente faz essa análise, a gente percebe que tem vários pontos que a gente tem que tratar e aí tem todo o processo por trás, outras áreas, dificuldade, não importa, mas a gente tem que focar esses caminhos todos aí. Você, por favor, Cris. Cuidado centrado no trabalhador. Então, para mim, a gente tem uma equipe composta hoje de assistente social, médicos, eu tenho bastante em vários locais, médicos de família hoje, enfermeiros, técnicos e psicólogos. E todos eles trabalham em conjunto com ações integradas, né? Então, hoje eu tenho duas áreas bastante grandes já, que é São Paulo e Rio, já implantado, né? O nosso hospital na cidade do Rio de Janeiro e aqui o Santa Catarina e São Paulo. No Rio é a Casa de Saúde São José, que a gente tem lá. E nós estamos agora em algumas casas fora também de São Paulo, né? Na Serra Fluminense, por exemplo, lá Três Rios, Petrópolis e Teresópolis, a gente já está implantando também. E também estamos caminhando para a implantação em Blumenau e Tubarão, no estado de Santa Catarina, também esse sistema, né? Por que que a gente faz isso? Porque a gente entende que quando o indivíduo procura a gente tem que entender de uma maneira sistêmica tudo que está relacionado à saúde dele, não importa qual seja, né, o foco da saúde. Então, o que está acontecendo, né? Ele está comendo de maneira errada, ele não está praticando exercício, ele está com problema com o filho que está drogado. Nós temos situações que a gente está fazendo terapia, né? Inclusive para filhos de colaboradores, né? Porque estava trazendo um problema enorme para esse colaborador, para essa enfermeira, que estava à frente de outros pacientes. Quer dizer, é uma coisa ampla, né? O que está acontecendo com a pessoa? Porque nem sempre o problema está só com ela, né? Está na família também, né? A gente também, nesse sistema de trabalho, a gente procura entender, pesquisa e entende o que é importante para ele, né? Porque às vezes a gente toma uma decisão que não é aquele que ele espera ou que ele fala, isso para mim não é importante. O que é importante para você? Né? Dentro da nossa linha de cuidado com o paciente, enfim, o aluno, a gente tem uma linha também de trabalho que a gente fala assim, o que é importante para você, para o paciente, né? Então tem paciente que fala, olha, eu gostaria que minha mãe trouxesse não sei quem, tá? Traz. Ah, eu gostaria, vai ser aniversário
da minha avó, eu gostaria de, sei lá, cantar parabéns para ela aqui. Tá bom, a gente faz um bolo e põe lá para cantar parabéns. Nós já tivemos situação de pessoas que o filho se formou, ele estava internado, né? E a gente montou um processo todo grande, inclusive com ambulância, tudo, para o pai poder ir na formatura do filho, porque para ele era extremamente importante ver o filho se formar, né? Então, a gente usa o mesmo conceito para o colaborador, né? O que é importante para você nesse seu problema, nesse seu tratamento? A outra questão também é que as decisões devem ser coordenadas sobre o cuidado e o tratamento, né? Então, a gente cuida junto com o médico, o psicólogo, né? O assistente social, quando envolve situações sociais. A gente junta também nutrição, depois vocês vão ver no final uns dados aí que eu vou passar para vocês. Enfim, porque as ações elas devem ser coordenadas, né? E a gente também depois acompanha a melhoria, né, da situação e vai definindo ações. A gente tem um monitoramento também que é feito para que a gente não perca essa pessoa e faça com que ela se sinta melhor. O nosso foco é fazer com que o trabalhador se sinta feliz, né, e cuidado, né, estando conosco. É sempre assim. Logicamente, isso vai fazer com que ele tenha menos absenteísmo, que ele tenha menos, que a gente tenha menos turnover, vai fazer com que a gente tenha menos eventos adversos e coisas nesse sentido. Você vira, Cris? Bom, a base de tudo, né, como eu falei, é o acolhimento, né? E acolhimento é ouvir com empatia, não julgar a pessoa, né? Não julgar, ajudar a pessoa, promover e confiança. Tem que estabelecer um vínculo de confiança com esse colaborador, né? Tratá-lo com respeito, com compaixão, né? Para nós, compaixão é você ser solidário ao problema dele e ter assim simpatia pelo problema dele e adquirir confiança com ele, falar eu estou com você, eu vou te ajudar, e dignidade, né? Então é prestar o cuidado com ele e não para ele, é junto com ele, né? E também, como eu falei, a gente tem que trabalhar sempre de maneira coordenada, né? Cuidar das necessidades e interesses dele, lógico, é ele quem decide sobre sua vida, né? E desenvolver sempre conhecimento e confiança, né, para que ele decida sobre sua saúde de forma efetiva, como eu pus aí, e tenha uma vida independente e plena, né? Ele precisa aprender a lidar com a saúde dele, saber que é extremamente importante. E para nós isso também é importante, né? Porque hoje a saúde é uma coisa extremamente cara, né? Nós, principalmente nós lá, temos um custo elevadíssimo de plano de saúde, pelo volume de colaboradores de vida que nós temos. Então, a gente tem que estar sempre acompanhando o sinistro. E quando você tem um cuidado com o seu colaborador de uma maneira integral, ele usa menos o plano de saúde, né? Ele não precisa ir tanto para pronto-socorro, ele não precisa fazer tantos exames como a gente faz por aí, ele já vai direto para o ambulatório, os médicos orientam, às vezes nem precisa, às vezes o problema dele é outro, e por aí vai, né? Então as coisas estão todas assim, interrelacionadas sempre, tá bom? Cris? No nosso entendimento, né, as áreas de saúde, enfim, o que a gente chama de ambulatórios, seja o que for, né, eles precisam estar voltados para os trabalhadores sempre e adequar a forma de serviço, né, nos papéis aí que cada profissional tem. Eu entendo que hoje, do jeito que a gente está vivendo e do jeito que veio a pandemia, independentemente de ser Santa Catarina ou seja qualquer outra empresa, porque tudo é igual, né, só muda o endereço, a gente não consegue mais manter um ambulatório, um serviço interno, né, de saúde como a gente mantinha no passado, que era o médico do trabalho somente,
né? O conceito hoje é novo. A gente tem que ter outra ótica, né? Porque as empresas perdem muito com isso, né? A gente sempre defende as coisas para os empresários com dinheiro, né? Com custo, né? Mostrando quanto isso representou financeiramente. E se a gente for analisar os custos que a gente tem de perda de produtividade, né? A Rosângela colocou isso lá, uma pessoa depressiva, uma pessoa com outros problemas, ela perde muito na produtividade dela, né? Então a gente tem perda de produtividade, a gente tem erros no trabalho que são caros, a gente tem turnover, a gente tem absenteísmo, tudo isso custa, né? A área de saúde, ela é uma grande contribuidora para que a gente diminua tudo isso, quando ela está bem estruturada e ela trabalha de uma maneira integral, né? Maior do que é. Outra coisa também que eu penso, o colaborador tem um papel super importante na gestão da saúde dele, né? Para que ele use menos serviços hospitalares. Então, ele precisa ter muito conhecimento, muita conversa, muita informação, né? Então, quando você trabalha dessa forma, ele começa a entender todo o processo dele, né? E ele passa a fazer o uso do serviço de uma outra maneira. E a gente, de RH, tem que promover essa mudança, né? Adaptar a cultura. A cultura a gente não muda, a gente faz adaptação, né? Ele tem que ter sempre esse sentido de ser acolhido, cuidado, respeitado, né? Para que ele esteja na ativa, ou se ele estiver afastado, também é a mesma coisa, porque o colaborador afastado também é nosso colaborador. Ele está doente, né? Ele precisa de ajuda. E muitas vezes a gente esquece o afastado, né? A gente não pode esquecer o afastado, porque esse afastado é um a menos que a gente tem na equipe, né? Então a gente também tem que tratá-lo como ser humano e trazê-lo de volta o mais breve possível que a gente possa, para que ele também possa se sentir útil, né? Enfim, vamos lá, Cris. Aí eu digo assim, né? A gente vai trabalhar saúde mental além de fazer terapia, né? Eu acho que a gente precisa perceber quando o empregado não está bem e direcioná-lo para ajuda. A gente tem grupos de trabalho com a liderança, né? Nós temos um programa de desenvolvimento de líderes que eu implantei bastante intenso, e uma das partes disso, um dos módulos, é a saúde e qualidade de vida, né? Então, a minha responsável pela área de saúde e qualidade de vida, ela dá um módulo nesse programa, né? E quando eu falo líder, não é diretor, não é gerente, é todo mundo que tem equipe, né? Não importa o título, né? Eu falo, o título só serve para dar responsabilidade e pagar conta. Se ele tem equipe embaixo dele, ele participa, né? Então, ele tem também que aprender a perceber quando o colaborador não está bem, né? O líder, ele está muito focado no processo, né? Principalmente na área de saúde, mas ele não pode deixar de observar a equipe dele. E às vezes o colaborador, ele não vai procurar ajuda, né? Então nós temos que ter o líder muito bem orientado para que ele perceba e ajude esse colaborador a buscar ajuda, né? Oriente. Então nós temos, além desse programa de desenvolvimento de líderes, a gente tem também os psicólogos, né, que fazem conversas, né, rodas de conversa frequente com a liderança, para que a gente nunca perca esse olhar. A gente tem que avaliar a carga de trabalho, né, e nível de estresse. São experiências minhas aqui, tá? Que eu coloquei. Porque eu falo assim, para mim, gente, é uma loucura você ter uma pessoa trabalhando 12 horas por dia. É uma loucura, né? Se eu pego São Paulo, a maioria das nossas profissionais, dos nossos profissionais, trabalham em outros locais também. Aí você tem uma mãe que trabalha 12 horas, aí ela chega em casa, né? Infelizmente, ainda a gente tem uma cultura machista nesse país, né? Muitos homens não ajudam as mulheres nas famílias. Eu conheço muitos que são assim, que não ajudam. É um absurdo. Para mim é um absurdo. Então a pessoa chega em casa e ainda tem que cuidar de filho, cuidar do cachorro, da mãe, da sogra, sei lá do que, lavar roupa. É uma loucura.
Aí, no dia seguinte, essa senhora vai trabalhar em outro lugar, depois ela volta para nós. Eu falo, como é que uma pessoa dessa consegue viver, gente? Qual é o nível de estresse dessa pessoa? Né? Então, a gente já percebeu situações também que a gente tem que mudar a jornada do colaborador. Né? Trazê-lo para uma outra jornada de trabalho, mudar de setor, não ter uma jornada mais leve, né? Porque, como eu falo, não é só tratar o problema, mas vamos tratar a causa, porque senão você dá apenas um comprimido para a pessoa, mas você não trata a doença, né? Então a gente também atua dessa forma, né? Avalia relações com a equipe, né? A gente tem às vezes, problemas entre as pessoas do próprio setor que causam um certo estresse, né? Um certo desgaste no sujeito, e ele também não consegue dar a produtividade que pode, ou que ele não aguenta trabalhar mais naquele local, né? Então, nós também temos um canal de reclame, né? Francamente, que a gente chama de canal de denúncia, e a gente analisa sempre os problemas que a gente recebe dentro dos setores, e a gente cai em cima, né, no bom sentido, para a gente avaliar o que está acontecendo, para a gente evitar que a gente tenha pessoas com estresse dentro daquela área devido a relações com a equipe. Problema de gestão de liderança também, né? Esses problemas aparecem muito nas conversas terapêuticas com as psicólogas, né? Então, sempre que aparece, a gente procura entender e tratar, né, a questão da liderança. O líder, geralmente, ele não está bem também, ou ele está com dificuldade para dar um feedback, ou ele está com dificuldade, retoma o módulo de desenvolvimento também, né? As ações da minha área são todas integradas nesse sentido, né? E a gente também tem que entender as questões aí que são individuais e as familiares, né? Que estão levando a tal estado, porque a gente percebe assim problemas de alcoolismo, de familiar, de marido, de filho, e deixa a pessoa também altamente estressada. A gente tem problemas com o filho que vai para droga, e aí a gente tem que, pela área social, né, serviço social, ajudar também a reposicionar esse adolescente, enfim, para alguma unidade do Estado. A gente tem situações de filhos também que precisam de ajuda terapêutica. Aí a gente também entra com os nossos planos de saúde e direciona casos para psiquiatria e por aí vai. Já pegamos situações de suicídio, né, dentro da família. Pegamos situações de automutilação, né? É uma coisa maluca isso, né? E aí você fala, isso aparece quando você cria com o colaborador, a gente chama de colaborador aqui, esse vínculo de confiança, de acolhimento com ele, né? Isso é o que a gente faz com que ele venha até nós, né? Então, para mim, eu entendo que a gente tem que tratar os problemas internos, sempre da empresa, enquanto RH, e evitar recorrência. Primeira coisa, né? Não é só tratar o problema, é falar como que eu evito que tenha recorrência, né? Então, tem líderes que a gente retreina e a gente acompanha, né? Para verificar se ele melhorou mesmo. Proporcionar soluções que atenuem os sintomas, né, do empregado, sem dúvida. Dar apoio psicológico, apoio clínico necessários e acompanhar a melhoria, né? E treinar sempre os líderes no acolhimento e no cuidado, né? Que ele é a base de tudo, né? Porque tem pessoas que procuram os serviços de uma maneira direta, e tem pessoas que não, né? Você muda, Cris, para mim? Eu vou falando, vou pensando. Como é que a gente fez a nossa frente de trabalho, né? Nós atuamos com esses pilares todos aí, essas frentes. Nós temos uma frente que a gente chama de psicoeducação. A gente sempre solta conteúdos, né, orientativos no nosso sistema interno de comunicação, que é o workplace nosso,
né? A gente tem lives, fizemos muitas lives, principalmente durante o período da pandemia, mas não somente sobre alcoolismo, sobre violência doméstica. Toda vez que a gente pega um problema assim mais grave, a gente aproveita, pega um profissional do mercado aí, geralmente pessoas bem experientes nisso, e a gente solta lives. Temos os grupos de apoio aí, que a gente tem, a equipe social e psicológica aí, está sempre junto às áreas, dando apoio. O suporte, né? Já as lideranças no manejo dessas pessoas. Temos um sistema também que a gente chama o LMS, né? Que é o nosso sistema base aí, tecnológico de treinamento, que a gente disponibiliza e-books aí e tal. Tem a busca ativa, né? Então, o periódico, por exemplo, a gente fez, ano passado, um mapeamento de todos os nossos colaboradores, todos, sem exceção. Passaram pelo médico, passaram pela psicóloga e passaram pela nutricionista, né? Então, a gente conseguiu mapear todo esse pessoal. Nós sabemos hoje todas as pessoas que têm comorbidade, quem são os diabéticos, quem são os hipertensos, quem são não sei o quê, quem são A, quem são B, quem são C. E hoje nós temos ações integradas para cada grupo desse. As pessoas são convidadas a participarem, né, dos programas. Tem pessoas que aceitam, tem pessoas que não aceitam, né? A gente respeita quem não aceita e fica acompanhando à distância. Mas a maioria acaba aceitando, né? Classificamos os riscos e aí a gente tem aí a hierarquia do cuidado aí criada para cada caso aí que apareceu, né? Temos um serviço de psicoterapia breve também, que é um serviço que ele se torna individual. As nossas psicólogas, elas fazem os primeiros atendimentos. Quando a sessão se torna muito extensa, aí a gente já encaminha mesmo para psiquiatria, ou os médicos encaminham, ou o psicólogo encaminha para o serviço psicológico dos convênios, que a gente tem, né? Vários convênios aí que cobrem todas as nossas casas. Temos também serviços aí, dependendo da situação, a gente cria terapia de grupo, que tem dado um bom efeito também. No começo da pandemia, nós reforçamos isso com serviço mesmo de teleatendimento, mas não funcionou. Eu percebi que as pessoas ainda não confiavam muito nisso. Aí nós ampliamos um pouco mais com um grupo nosso e hoje nós temos um serviço também de telepsicologia com profissionais nossas mesmo, conhecidas pelos colaboradores. Isso fez uma boa diferença também. Temos o grupo de apoio, né, que a gente fala junto aos líderes. E aí a gente tem aí a coordenação do cuidado, né, que é a psiquiatria, psicólogos, consulta na PS, discussão de casos graves aí com a própria operadora de saúde. A gente trabalha muito em parceria também com as nossas operadoras, tá bom? Isso está mais forte em São Paulo e Rio, e a gente está ampliando agora para as demais casas. Você muda, Cris, para mim? E aí, né, finalizando, é o desenho aí de como a coisa funciona, né? O colaborador, ele passa pelo periódico, e aí tem um mapeamento de risco. Aí a gente vê, né, se o risco dele é normal, moderado ou severo. Eu vou mostrar um pouco isso para vocês. Né? Se for normal, a gente leva ele para educação mesmo de saúde. Se for moderado ou severo, aí ele vai para o plano de cuidado, com todas essas ações aí, até internação, se for o caso, né? E tem também a demanda espontânea também, que é da mesma forma, né? Então a gente tem ou ele vai, ou a liderança vai, ou a gente também pega ele nesse mapeamento todo aí que a gente fez, né? Eu acho um pouco, às vezes eu brinco, né? Eu falo casa de ferreiro é espeto de pau, né, Rosângela? As pessoas que trabalham em saúde são mais difíceis para serem tratadas, né? E a gente tem que fazer um trabalho muito grande de convencimento, de coisa. Mas tem uma coisa, o pessoal acaba entendendo, né? Nós fizemos
um trabalho bastante intenso na pandemia, e esse trabalho ele ajudou muito, né, em protocolos de segurança. A gente passou pela pandemia, eu não vou dizer para vocês que a gente passou pela pandemia de maneira tranquila, não. Foi bastante difícil. Nós tivemos aí um volume bastante grande de afastados, né, muitos. A gente teve mais de 6.000 atendimentos aí, considerando o período da pandemia na área de saúde, mas a gente teve poucos internados, a gente teve 187 pessoas internadas nesse período todo, e nós não tivemos, tivemos apenas um caso de contaminação interna de um paciente que chegou numa determinada casa nossa, com um infartado, e aí, depois que ele passou pelo primeiro procedimento tal, percebeu-se que ele estava com Covid. Então, tivemos 6 colaboradores que se contaminaram nesse caso, mas a gente teve um trabalho muito intenso, uma área muito intensa, junto com a engenharia de segurança também, segurança do trabalho nesse sentido, e a gente teve 10 pessoas que faleceram durante todo esse período, nesse quadro de 10.800 colaboradores, né? É uma pena, mas 10, e todos foram contaminados fora, né? Pessoas também que tinham comorbidade, coisa nesse sentido, tá bom? Para vocês terem uma ideia, nesse período da pandemia, de março de 2020 até agora abril, porque eu não consegui ainda os dados de maio, minha equipe não conseguiu terminar ainda maio, nós tivemos 3.697 atendimento social. Tá? Então, olha que bacana. Quantas pessoas vieram procurar ajuda, né, na área social. Nós tivemos atendimento psicológico, seja em grupo ou seja individual, ou pela telepsicologia, 10.438 atendimentos. Olha o volume de pessoas, viu, Rosângela? É bacana isso, né? Quando você começa a mostrar para eles que você vai ajudá-los e dar essa chance, eles criam confiança e procuram, né? Muitas pessoas também, nesse processo de tratamento aqui, eles têm questões relacionadas à alimentação errada, obesidade. Nós tivemos 2.118 atendimentos de nutrição, né? Eu tenho nutricionista também na área, né? Nós fizemos remotamente das pessoas que procuraram ajuda, e a gente acompanha até remotamente, porque se ele não aparece a gente vai atrás, 6.694 monitoramentos remotos. Bastante, né? Para não deixar. Implantei esse ano teleconsulta, porque eu falei, vou colocar teleconsulta, porque as pessoas nem sempre vão para o ambulatório, ou estão na casa delas e falam, puxa, eu não estou bem, deixa eu ver, né? Então eu implantei teleconsulta. 2.160 teleconsultas só esse ano aqui, né? E eu tenho também um serviço adicional para os executivos, né? Aqui hoje está presente a Patrícia Pimentel. A Patrícia também me ajuda no coaching para os executivos, porque os executivos também têm problema, não é só um colaborador da base, eles precisam de ajuda, muitas vezes têm dificuldades, né? E eu falo, o meu papel é ajudá-los, né, a que eles façam um bom trabalho. Então, quando eu falo executivo, não é diretor, não. Diretor, gerente, quem precisa, né? Então, a Patrícia vem trabalhando aí já há 2 anos, mais de 2 anos, quase 3, atendendo os meus líderes, né, aí, e ajudando muito, viu? E acho que é isso, né, Cris? Terminei aí, né? Não. Alguns resultados aí só para vocês verem, muito pouco, é um resumo rápido. A gente mapeou 3.726 colaboradores, olha só, Rosângela, com risco de depressão, estresse e ansiedade. Olha só, nesse volume.
89% deles a gente classificou como normal, dentro de critérios médicos aí, terapêuticos, né, que vocês sabem melhor do que eu. 4% só com risco leve e moderado, 2% severo, né, mas pelo volume é grande, e um extremamente severo. Né? Olha aí. Esses extremamente severos são casos até de risco de suicídio, né? E 41% dos colaboradores classificados como severo e extremamente severo em 2020 evoluiu para um quadro moderado normal. Olha que interessante. Está vendo como ajuda bastante o tratamento? E 16% permaneceu na mesma situação. Né? São pessoas que têm mais dificuldade em fazer o tratamento ou de aceitar o tratamento. Né? Dos que apresentaram risco severo e extremamente severo, 16 tiveram afastamento pelo CDF, que é relacionado à saúde mental. E quando comparado com 21, 8% ainda apresentou afastamento pelo mesmo CID, quer dizer, continua em tratamento, né? E com relação aos dias perdidos, porque eu tenho que sempre olhar quanto custa tudo, né? Porque esse é meu papel, a gente tem que ter dinheiro para fazer assistência, né? A gente teve uma redução de 28% dos dias perdidos de afastamento do pessoal do CDF. Olha que bom, né? E se a gente analisa os afastamentos, né, dos motivos aí dos mesmos grupos de risco, a gente teve uma redução de 13% dos dias perdidos. Né? Então, é um trabalho que a gente começou há 3 anos. É muito difícil chegar nesse desenho, até para você compor a equipe médica, né? Enfim, que todo mundo se entenda e trabalhe junto e consiga. Eu tive que fazer algumas demissões, né? Porque a gente não conseguiu convencer as pessoas, mas a gente devagar vai, muitos conseguimos, outros não conseguimos, e enfim, esse é o nosso desenho, o nosso caminho. Acredito que eu terminei, né, Cris? É isso? Sim, já Eu estou estamos no deixando aí tempo para aqui. vocês, o meu e-mail e o meu, depois a Cris encaminha para vocês, e meu telefone, se vocês depois quiserem fazer benchmarking, conhecer, a gente está à disposição para atendê-los aí da melhor forma que pudermos, tá bom? Como eu digo, acolher e cuidar também. Então, obrigado. Parabéns, Lélio. Muito obrigada, viu? Muito relevante Imagino. a frente de atuação da sua experiência, né? Um olhar para a integralidade, como que vocês estão tratando, acolhendo essas demandas. É extremamente valioso esse compartilhamento. As pessoas estão colocando aqui, agradecendo ao conteúdo rico, tá? Que está sendo apresentado aqui. Estão querendo disponibilizar, viu, Márcia? Querem que disponibilizem. A webinar vai ficar gravada, né, Márcia? Ok. E sim, eu vou abrir... Vai para o YouTube e para o canal do CQH. Ok. Então, vai estar disponibilizada depois. Eu vou abrir agora para as questões, tem muitas questões aqui. Eu quero quero iniciar abrindo para a palavra para a Cida, a propositora desse evento, se quiser. Quer começar ou vamos para as questões direto? Não, vamos para as questões. Eu estou preocupada com as perguntas Sim. que estão surgindo e pelo nosso tempo, por favor. A gente Então, pode também, depois, Cris, se não dá tempo de responder todas as perguntas, você encaminha para a gente e eu respondo para você também as que forem minhas e eu devolvo e você encaminha, tá? ótimo. Fica à vontade. Não tem muito nome aqui, então eu vou abrir para os dois, se quiserem comentar. E só para a gente se organizar, quem quiser falar, tá? Fiquem à vontade, levanta a mão, a gente abre o microfone, pode se posicionar à vontade, tá bom? Que é importante essa interação agora, tá? Fiquem à vontade, Patrícia, Regina, Andréia, Dr. Milton, que está aqui, quem eu estou vendo com a câmera ligada, tá bom? Camila, Kyoko. Então, vamos lá. A gente tem a primeira pergunta, acho que eu vou juntar as duas, que traz o contexto da pandemia, tá? Que uma se intitula por desenvolvimento de RH, ela traz as questões, se as pessoas de fato perceberam as questões emocionais durante a pandemia, e a Andréia também já entra com outra. Como que foi o trabalho de fortalecimento do grupo de RH, uma vez que também estavam sofrendo medo, insegurança, ansiedade, provenientes da pandemia.
Então, duas que estão no contexto da pandemia. Abro para a Rosângela, abro para o Lélio, se quiser manifestar. Eu acho que assim, eu posso dizer de um contexto mais geral, porque eu não trabalho especificamente na área de recursos humanos, né? Mas o que a gente observou que para a área técnica vieram muitas pessoas buscando ajuda para si, buscando ajuda para familiares. Foi um pedido que vinha por colegas, às vezes vinha colegas de trabalho vinham para a gente falar, olha, eu estou com um funcionário lá que trabalha comigo, que precisa conversar, que precisa de ajuda, que precisa de apoio. A gente abria espaço dentro da própria equipe para fazer esse acolhimento, mesmo sendo uma equipe mais administrativa, mas como nós somos profissionais todos de saúde mental, a gente fazia a acolhida, né? Mas eu acho que tem uma das perguntas que acho que também engata aí, que assim, nem sempre as pessoas têm noção do quanto elas precisam de ajuda, né? Eu acho que, às vezes, os comportamentos, eles estão falando e nem sempre as pessoas têm a real noção da necessidade dessa ajuda. E, por outro lado, também, muitas pessoas não entendem, às vezes, a mudança do comportamento como uma demanda de saúde mental, muitas vezes, né? Até porque se admite isso, entra naquela lógica do preconceito, do estigma. Então, é muito comum falar, mas eu sou assim mesmo, o mundo está errado, né? O outro está errado, mas ele me provocou, mas, né? E normalmente, se a gente não olha para isso enquanto líder, enquanto grupo, a gente acaba aumentando a rivalidade e a dificuldade dos relacionamentos dentro da própria equipe. Muitas vezes fica inviável as relações dentro de um grupo de trabalho, né? Então, é muito importante, às vezes, a gente apontar, se a pessoa tem uma grande dificuldade de aceitar, vamos conversar sobre os comportamentos, né? Porque no momento que você fala do comportamento, você isola da pessoa, então não é você que está com problema, mas a partir dos comportamentos, acho que as próprias pessoas vão se dando conta das necessidades, que muitas vezes pode nem ser especificamente uma necessidade de saúde mental, né? Muitas vezes pode ser a própria dificuldade do espaço de trabalho, né? Acho que o Lélio bem disse, né? Pressão, às vezes uma dificuldade de relacionamento com o seu gestor, com alguém específico da sua equipe, às vezes uma reestruturação ou uma melhor designação de papéis já minimiza muito dessas situações dentro do trabalho. Eu acho que o importante é você ter a sensibilidade da escuta e a prontidão para a escuta, né? As resistências a gente vai ter sempre. O problema de saúde mental traz resistência em todo mundo, né? E a gente pode olhar isso, o cara perdeu o emprego, tá? Aí ele procura, um dia ele desiste. E aí ele fica no sofá assistindo sessão da tarde. Sempre vai ter aquele que está vendo, que vai olhar e falar, tá vendo? No fundo, ele sempre foi preguiçoso. Ele queria mesmo era o sofá para assistir sessão da tarde. Não vai entender aquilo como todo um processo já de sofrimento que vem acumulado ao longo daquele tempo. Então, acho que a gente tem que ficar também vigilante no nosso preconceito em relação à saúde mental, para poder ter uma escuta um pouco melhor e a gente falar de comportamento e não de pessoa, né, do indivíduo. Quando a gente leva para o comportamento, é sempre mais fácil a gente iniciar uma discussão. Eu concordo com o que a Rosângela fala, é isso mesmo, e nem sempre também as pessoas aceitam ajuda, né? Às vezes ela não percebe que precisa ou não aceita ajuda. Então a gente tem que respeitar e acompanhar, né? Acompanhar e, enfim, ficar nos bastidores observando né? Mas a gente não pode interferir naquilo que é importante para ela, né? A decisão é dela, sempre. E com relação à questão do RH, se eu entendi como que a gente cuidou do RH, essa equipe também precisa de ajuda, né? Eles sofrem muito, recebem muito problema. Então, aí a gente também contratou o serviço de terapia externa aí para eles extravasarem e, enfim, e tem um apoio externo também, sim, para
principalmente assistente social e psicólogo, né, que sofre muita interferência emocional aí para se cuidar também, né? Que também não é só eles cuidarem dos outros, eles também precisam ser cuidados, né? Nessa linha. Muito bom. A Eliana Gomes e se não me engano, a Irani, não, a Irani não, foi a Márcia, a Fátima, falaram sobre um pouco da dificuldade, né? Acho que vocês colocaram um pouco para nós, né? Como que abordar o funcionário que não aceita o tratamento, ou como que ajudá-lo, né? Se tem algum jeito para poder ajudá-lo nessa questão. E aí nós temos uma outra questão aqui que o Dr. Milton traz, é como que é o cuidado centrado na saúde financeira. Uhum. Você quer falar, Rosângela? Fala você. Dessa parte? Não? Tá. Então eu vou falar. Uma boa pergunta, eu vou aprender tudo agora. Então... A gente trabalha, um dos nossos valores é transparência, né? Então, a gente sempre trabalha com a transparência mesmo com a pessoa. Então, a gente coloca para a pessoa, assim, um feedback mesmo de como está as consequências, né, que tá o setor, ou enfim, o trabalho está tendo, o risco que ele tem, né, o risco que ele está apresentando no trabalho dele, seja para aluno, seja para paciente, para quem for, né, e as consequências que ele terá se ele não se tratar, né? E aí a gente deixa para ele, fala, olha, é assim, 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 né? Nós entendemos que a gente te oferece esse caminho, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então está à sua disposição, você aceita? Aceito, a maioria aceita, né? Tem aqueles que não aceitam, então deixa claro as consequências que ele tem e, obviamente, se você tem uma pessoa que de repente não se cuida e traz problema no setor, e isso põe em risco a sua instituição, o seu trabalho, a sua área, você não vai ficar com aquela pessoa. Sinto muito, você fala, olha, não dá para ficar com você, desculpa. Não fica. Tchau, benção, obrigado. E assim, simples assim. Transparência. Não só a instituição, né, Lélio, mas quando isso coloca em risco... A vida dos outros. Isso, principalmente a vida dos outros. Ou a integridade mental de todo mundo, né? A vida dos outros, né? A vida dos outros. Então a gente deixa bem claro, né? Nós temos tudo isso aqui para te ajudar, né? E quando a gente fala de saúde financeira, a gente também acompanha assim. A gente tem hoje o sistema, tem uma cooperativa antiga, né, que é da instituição, tem muita gente que tem empréstimo ainda na cooperativa e tem o famoso consignado, né, de banco e tal. Então a gente vem fazendo esse acompanhamento. Quando a gente percebeu também nesse trabalho, principalmente levado pela assistente social, pessoas com dificuldade financeira, bastante pessoas, né? E a gente comparou também com o que a gente tem na folha de pagamento, o que a gente tem que descontar, né, e devolver para o banco, a gente viu que a situação não era boa mesmo. Então, nós contratamos uma empresa e nós fizemos várias apresentações de como você pode fazer o seu reequilíbrio financeiro, né? Então, muita gente fez, agradeceu, mas é assim, palestras no sentido de o que é importante para você, onde você gasta seu dinheiro, né? O que você tem que priorizar na tua vida, que é alimentação, transporte, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, aonde você está jogando o seu dinheiro, né? Enfim, fez um trabalho que trabalhou muito o aspecto emocional das pessoas. A gente fez isso em todas as nossas casas e fizemos assim semana, né? Uma semana inteira de palestras em todos os turnos, até porque tem pessoas que trabalham de manhã, de tarde, de noite, né? De madrugada. Então a gente teve que fazer um encaixe assim bastante grande, tudo lá é assim, né? Vocês sabem disso, vocês também. Então a gente fez a palestra, né? É uma situação bastante difícil,
porque a gente nem sempre consegue resolver a vida do outro, mas a gente leva o que a gente pode de orientação aí e mostra caminhos para eles, né? E é interessante que teve gente que depois veio falar que fez o mapinha lá e deu certo e está seguindo, e bacana isso, é bacana. Eu acho que o nosso papel sempre, enquanto RH, é dar a ferramenta, né? Orientar, fazer com que a pessoa reflita, né? E orienta e deixa ela decidir o que ela quer para a vida, né? É assim, né? Muito bom. Temos várias aqui, tá? Acho que a gente vai estar contando o nosso tempo. A Irani, ela colocou uma questão aqui sobre a diminuição, se todas as ações tiveram impacto no absenteísmo e no turnover. Acredito que o Lélio comentou no final da explanação dele, né, que teve sim, né, Lélio, se quiser complementar, a Irani se sente contemplada com a pergunta, com a resposta. Acredito que ele apresentou alguns números. E a Magali está colocando aqui para a gente que com a implantação das ações de qualidade de vida, de saúde do trabalhador, ela também viu um aumento maior na adesão das pessoas se interessarem por se desenvolverem, né, por se capacitarem, enfim, é um Sim. conjunto, né, que está tudo interligado, né, as questões, Sim. quando você propicia esse ambiente, né, as pessoas vão atrás, vão ser mais proativas, vão querer se desenvolver, vocês percebem Sim. isso? Quando ele se sente cuidado, né? Ele está se sentindo cuidado, é isso, né? E aí cria um vínculo maior com a organização também, né? Ele se sente cuidado, é diferente. Eu acho que a própria processos educativos, onde o funcionário ele percebe esse investimento na pessoa, né, o quanto que a empresa tá dizendo, porque quando você qualifica um funcionário, você está dizendo para ele, eu acredito no teu trabalho e eu quero que você evolua, eu estou dando o recurso, ferramenta para você crescer. Eu acho que o compromisso, acho que isso a gente vive no nosso dia a dia, né? Quando a gente tem reconhecimento, a gente tem fidelidade para o trabalho também, a gente veste a camisa da empresa, a gente defende aquele espaço de trabalho, a gente produz, né? Porque a gente o ser humano é assim, qual é o ser humano que não quer ser cuidado, que não quer ser reconhecido, né? Que não quer ser valorizado, qualidade no trabalho para a empresa, né? Então, acho que todo o processo de investimento, eita, travou assim. Travando, sondando. Travou, né? Travou um pouco. Eu vou complementar. Eu acho que... Oi, voltou. Eu acho não, né? Eu entendo assim, na nossa área, quanto mais a gente fidelizar o colaborador, é melhor para nós. Sim. Porque serviço tem um turnover elevadíssimo, né? Eu sempre trabalhei nessa área, eu sei. É maluco. As pessoas não param, cansam, porque o cliente é chato, porque é sempre essa conversa, né? A gente sempre vem percebe isso aí, sempre assim. Mas, porque é exigente, né? Serviço no Brasil é visto de uma outra forma, não é profissional como aí fora. As pessoas respeitam, né, o profissional. Aqui é maluco, é diferente. Então, cansa muito. Então, o turnover é muito elevado. Paga mal, né? A gente sabe que paga mal mesmo. A gente sabe que paga mal. Infelizmente, paga mal. E a gente está até discutindo agora essa PL aí de piso. A gente fala, gente, como seria bom se todo mundo tivesse dinheiro para melhorar a vida dessas pessoas, gente, né? A gente sabe que é muito difícil isso para todo mundo, né? Mas e a gente investe muito, né, em educação continuada, né, principalmente na área técnica de enfermagem. E nós ainda temos essa questão da humanização, da dignidade, do carisma, né? Então a gente investe muito nisso, né? E aí quando você perde um colaborador, é difícil você repor. Primeiro, tem uma carência de mão de obra enorme no mercado. As pessoas estão chegando com uma educação básica muito ruim,
O investimento que tem que fazer é muito grande. O turnover entre como tem até um mapa da Rosângela ali que bate um pouco com o que eu vou falar também. A mobilidade de pessoas até 35 anos é altíssima. Muitas pessoas não querem mais trabalhar na assistência, eu estava falando isso outro dia, né? A gente tem percebido isso fortemente, principalmente fora de São Paulo. As pessoas não querem mais, o jovem não quer mais trabalhar na assistência, não quer mais, não quer. Fala que trabalha muito, trabalha muito. Eu não tenho fim de semana, eu trabalho muito, eu quero trabalhar em outra coisa. Ou entra, fica um mês ou dois, pede demissão, e por aí vai, né? Eu tenho falado com escolas que formam mão de obra fora de São Paulo, as próprias escolas estão me dizendo isso, falam, a gente forma os alunos, os egressos não querem ir para o mercado, não vão, né? Então, estão também enfrentando um dilema bastante grande, né? Então, eu falo, nós temos que repensar tudo, repensar perfil, e como a gente repensar perfil, repensar jornada, necessariamente, e custos são em cima disso tudo, óbvio, e como que a gente faz a retenção das pessoas, né? Como que a gente mantém. Porque hoje você trazer um profissional para a nossa área e deixá-lo pronto para cuidar das vidas que chegam para nós é muito caro. É muito caro, né? Então, eu acho que... As próprias organizações acabam competindo entre si. Né? É muito comum. Aumenta uma S, paga um pouquinho mais que aquela, aí você começa a ver a rotatividade de profissional competindo dentro de um próprio território. Isso é muito complicado mesmo. Eu acho que acho que a grande questão também na retenção é buscar uma cartela de benefícios mais atrativa, né? Talvez remodular, não sei, vocês que acabam tendo a possibilidade de fazer isso com mais flexibilidade, que vai para além, né? A gente tem discutido isso, que esteja para além do ticket de alimentação e do vale transporte, né? Então, acho que isso também faz uma grande diferença. A gente tem olhado muito esse mercado, né? Eu tenho olhado muito, né? O mercado de saúde. Até semana retrasada eu estava conversando com o pessoal da Deloitte, que tem muita informação também. O mercado está em ebulição, né? Total. A gente fala com as operadoras também não estão aguentando mais manter o sistema do jeito que é. As empresas não conseguem mais manter os planos de saúde ao custo que está. Quem mantém o sistema de saúde vivo são as empresas, porque quem não trabalha dentro de uma empresa não consegue hoje mais bancar um plano de saúde, né? Então corre para o serviço público está lotado, né? E a gente vê pelas nossas casas, que são filantrópicas, é uma lotação assim imensa de procura, né? Então, eu acho que tem que repensar tudo isso. Eu estava discutindo outro dia com o pessoal da ANAP. Eu falei, a gente tem que repensar o sistema inteiro, tudo. Não é só olhar piso salarial agora, é mais do que isso, né? É repensar tudo, né? O que mantém o indivíduo, né? O que mantém o indivíduo numa empresa? Os custos são elevadíssimos, né? Porque a gente tem custo médico, né? Tudo é caro, equipamento, OPME, caríssimo, tudo é muito caro. Tecnologia é cara, tudo é caro, né? Então, qual é o equilíbrio, né, que a gente dá para isso tudo, né? E os próprios serviços também, né? O serviço de saúde ele vai ser mais voltado para a saúde e não para cuidar da doença, né? Tem um caminho aí futuro até de uma inversão um pouco maior aí que demora alguns anos, mas vai chegar lá, né? Os planos de saúde vão trabalhar mais a forma preventiva do que a forma corretiva. Isso vai trazer impacto também dentro dos hospitais, não muito, mas vai, né? É uma forma de baratear tudo isso também, né? E aí, quem sabe, a gente consegue melhorar a vida também dos profissionais, né? Das pessoas que trabalham conosco. Porque se você tem uma remuneração melhor, as pessoas não precisam trabalhar em dois locais, né? Trabalham num só e descansa no outro dia, né? E hoje não é assim, né? E não é porque um paga pior, um paga melhor. O mercado tem um equilíbrio financeiro, isso em todas as funções, né? Em todas as funções, não é só em saúde, qualquer função,
E não é porque não quer pagar mais, é porque você não aguenta, tem limite, né? Não consegue, não consegue. Né? Muito bom, Lélio, muito bom. Rosângela, a gente já está caminhando, infelizmente, para o fim. Acho que esse assunto merecia até uma segunda webinar, né? Deixa eu ver aqui, a Fátima está parabenizando pelo evento, várias pessoas estão parabenizando o evento, a reflexão de grande relevância, enfim, está agradecendo muito. Tá? Comentaram aqui também sobre a complexidade do funcionalismo público, né? Do Estado, do serviço público em geral, enfim, vários desafios aí postos. E tem uma última pergunta aqui que eu vou deixar para finalizar, que a Patrícia está fazendo para nós. Quais são os desafios para o futuro? Deixa eu ler aqui. Saúde mental e o futuro na área de serviços, né? Quais serão os principais desafios? Na área de saúde? Isso. Sinceramente, nesse momento, a gente acho que nem consegue ainda prever, porque tem uma ebulição tamanha de tecnologia, de hospitais, né, de serviço oferecido, de inovação que está chegando por aí, mas nem sei se todo mundo consegue usar, de desequilíbrio, né, de classe social no país, né, entre norte, sul, leste e oeste, desequilíbrio de capacidade de serviço, né, de hospitais filantrópicos, principalmente as Santa Casas, que estão sofrendo muito. Eu sei que estão sofrendo muito, que eu falo muito com o pessoal também enfim, da FEOSP aí. Então, eu acho que, sinceramente, eu não sei. Eu sei que do jeito que está hoje não vai ser. Isso eu posso dizer, não vai ser. Agora, qual vai ser? Eu acho que nós vamos ter que esperar um pouquinho ainda para descobrir. E acho que um pouco na esteira do que você está falando, Lélio, respondendo o que a Fátima está apontando, na administração pública não será diferente, né? Porque ela não se sustenta da forma como está, já está dado, já está demonstrado. Né? Então, eu também acredito que as nossas vinculações serão diferentes, a ligação do colaborador, do servidor, na verdade, também será diferente. Então, eu acredito que realmente estamos num processo em que o mundo vai ser virado ao contrário, se é que ele já não está. Isso mesmo, Cida. E nós vamos tentar organizar novamente um fluxo de trabalho, um espaço de trabalho que, com certeza, não se aparenta em nada com o que a gente está vivendo hoje. Rosângela. Eu acho que, assim, no olhar da saúde mental, né, eu acho que quem promove a mudança são as pessoas. E acho que na medida que a gente olha para as pessoas e a gente tem sensibilidade para ouvir, né, o que tá, eu acho que hoje está gritando, não está nem falando. Está gritando na nossa orelha, né? Eu acho que a gente vai conseguindo. Eu acho que não existe uma mudança, mudou, né? As mudanças elas vão acontecendo de uma forma natural. Eu acho que o que a gente não pode é grudar o olho na nuca e só olhar para trás, né? No meu tempo era assim. A relação do trabalho era assim. Sabe, botou o dedo lá, não quer saber se você atrasou porque estava tendo greve de ônibus e você mora lá para lá de Deus, né, e não consegue chegar. Eu acho que é quando a gente consegue olhar também de uma forma solidária, e eu não estou dizendo permissiva, mas eu acho que humana e solidária a gente consegue acompanhar essas mudanças de um jeito profissional. Né? Eu acho que se a gente quer ter sucesso nas empresas hoje, a gente tem que olhar para o ser humano com as suas necessidades. Se a gente imaginar uma evolução no mundo, qual é a evolução que seria? Aquela onde eu sou qualificado, onde eu sou valorizado, eu consigo realizar o meu trabalho de um jeito bacana, mas que também eu consigo ser mãe, mulher, dona de casa, eu consigo fazer minha caminhada, eu consigo ter a minha segurança financeira para poder, né, me divertir. Eu acho que
lógico que falar isso num Brasil do jeito que nós estamos hoje parece que é o tópico do tópico, mas utopia não é você ir caminhando para chegar lá e não deixar você parar de caminhar. Eu acho que é isso que nós vamos fazer. É isso mesmo, Rosângela, concordo com você. Perfeito, muito bom. Cida? Concordo com você. Não, perfeito, assim, o que ela acaba de falar, até porque, assim, essa semana, em função dos aumentos aí do diagnóstico de Covid, né, eu venho percebendo, né, e tem alguns exemplos aqui na coordenação, do quanto você, tendo essa proximidade, você consegue engajar, né, quer dizer, eu tenho algumas pessoas que poderiam simplesmente apresentar o atestado, né, e elas estão negociando o trabalho, né, e essa possibilidade de você estar remotamente, enfim. Então, acho que o que você está falando faz todo sentido, né? E é uma tristeza quando a gente não consegue ver a administração pública evoluindo para esta lógica, né? Onde o dedo no relógio é mais importante do que o seu bem-estar na produção do trabalho, enfim. Uhum. Mas aí é uma outra webinar. É isso aí. Tá bom. Acho que nós vamos precisar de outra. Bom, eu vou encaminhar. Nós já estamos aí, a Márcia já liberou a avaliação do evento. Eu agradeço todos que participaram, agradeço nossos palestrantes. Eu que agradeço, viu? Muito. A Cida pelo convite, a todos que estão aqui conosco. Márcia, muito obrigada aí pelo seu apoio. A Márcia que ficou passando as apresentações, muito obrigada, organizou todo o evento. Dr. Milton pela PM, enfim, agradeço toda a equipe envolvida e a gente tem que encerrar, infelizmente, vai ficar gravado para vocês. Agradeço a presença e acho que a gente encerra aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês, muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Até uma próxima, obrigada. Tchau, gente, obrigada. Tchau, tchau.